Existe um detalhe em Bluey que muita gente deixou passar, mas que muda tudo quando você percebe que a Bluey e a Bingo quase tiveram um irmão, e ele nunca chegou a nascer. O que um balão estourando na barriga da Bingo, um arco-íris duplo no céu e um silêncio desconfortável da tia Brandy têm em comum? Talvez mais do que você imagina. Durante muito tempo, a galera ficou em dúvida. Será que aquela cena do balão estourando dentro da blusa da Bingo no episódio A Apresentação era só uma metáfora inocente ou tinha algo mais pesado por trás? Pois é, não é teoria, não é exagero de fã, não é viagem. O criador da série, Joe Broom, confirmou que sim, aquela cena representa um aborto espontâneo. Ele explicou que se inspirou numa pessoa próxima que passou por isso. E o mais tocante é que ele falou com orgulho de como essa mulher enfrentou a dor, sacudiu a poeira e continuou a cuidar dos filhos que já tinha, porque a vida, mesmo quando parece parar, ainda segue. E é exatamente isso que a Tilly fez quando olha para Bingo e diz: o show tem que continuar. The show must go on. E por mais delicado que esse tema seja, Bluey não joga essa coisa na nossa cara, ela esconde nas entrelinhas, com balões, palavras simples, em silêncios que dizem muito. Mas e aquele arco-íris duplo no episódio Chuva? E aquele climão pesado no episódio Pijaminhas, quando a tia Brandy entra muda e sai calada? O que tudo isso tem a ver com essa história não contada da família da Bluey? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. Então, prepare o lenço para chorar, assine o canal e vamos aprender sobre como a família Hiller é a família mais forte dos desenhos, aqui no canal Planeta Teen. Você sabe o que é um bebê arco-íris? Pois é, esse é um termo usado para descrever uma criança que nasceu depois de uma perda gestacional, como se fosse um arco-íris que aparece depois de uma tempestade devastadora. Para muita gente, pode parecer só uma metáfora bonita, mas para quem vive isso de verdade, é um mix de sentimentos absurdamente intensos. A dor de ter perdido um bebê que nunca chegou a crescer, o medo de tentar de novo, a culpa, e se tudo der certo, a alegria de ter nos braços aquele milagre que veio depois do luto. É uma felicidade que carrega cicatrizes, e Bluey, do jeito mais delicado e sensível possível, encontrou uma forma de mostrar isso, com o céu. No episódio Chuva, a Bluey quer brincar na água, a Tilly quer manter tudo limpo, e as duas acabam em lados opostos da guerra. Até que a mãe finalmente se permite viver o momento com a filha. E quando elas se reconciliam, quando a tempestade literalmente passa, dois arco-íris aparecem no céu. Não é coincidência, pois como já aprendemos, a Tilly perdeu um bebê. E depois disso, teve duas filhas, dois arco-íris, Bluey e Bingo. Milagres em forma de pestinhas que dão muita dor de cabeça, mas a melhor dor de cabeça que os Hillers poderiam pedir. A cena é simples, mas carrega emoções escondidas gigantes. Essas duas meninas são a luz que veio depois da dor, os milagres que a Tilly aprendeu a valorizar, ainda mais porque ela sabe o que é quase perdê-los antes mesmo de tê-los. Mas mesmo assim, nem tudo é bonito e maravilhoso. Você sabia que a Tilly ainda sente o peso da primeira perda? No episódio Corrida de Bebês, a Bluey entra naquela fase clássica de se comparar com todo mundo, e o alvo da vez é a Judo. Ela quer saber se aprendeu tudo antes da amiga, a engatinhar, a andar, a falar, porque, na cabeça dela, ser a mais rápida em tudo significa ser a melhor. Só que a Tilly, com aquele jeitinho de mãe que já viveu coisa demais, tenta ensinar que não é bem assim, que cada criança aprende no seu próprio tempo e que isso não define o valor de ninguém. E é aí que ela compartilha uma lembrança, que à primeira vista parece só mais uma historinha de bebê, mas na verdade carrega uma dor que a gente nem imaginava. A Tilly conta que, quando a Bluey era pequena, ela ficou obcecada em fazer a filha andar logo. Não era só a ansiedade da mãe de primeira viagem, era uma tentativa desesperada de se sentir capaz, porque no fundo, depois de ter perdido o primeiro bebê, a Tilly começou a acreditar que talvez aquilo tivesse sido culpa dela, que talvez ela não tivesse nascido para ser mãe. E quando a Bluey demorou para dar os primeiros passos, foi como se todas aquelas inseguranças voltassem com força total. Ela se sentiu uma fraude, uma impostora no próprio papel da mãe. Até que a mãe da Cacau, com uma calma de quem já viu muita coisa, olha para ela e diz: "Você está indo muito bem." E aquilo, vindo de outra mulher, naquele momento tão frágil, é o tipo de frase que cola os pedaços de alguém por dentro. Porque às vezes, o que mamãe precisa ouvir é que ela tá fazendo o melhor que pode.
A Tilly não sabia, mas ela ia retribuir esse favor no futuro. Consegue adivinhar com quem? Então, se você também se emociona com toda essa conversa, digita nos comentários a hashtag arco-íris pra gente chorar junto. E já aproveita e assina o canal. No episódio Pijaminhas, a tia Brandy finalmente aparece depois de 6 anos sem visitar a família. E logo de cara dá pra sentir que tem algo estranho ali. Ela entrega 2 pijaminhas fofinhos, um de zebra e outro de onça. A Bluey quer muito usar o de onça, mas não cabe mais nela, mesmo ela insistindo. É um detalhe bobo, até não ser, porque no meio da bagunça que a Bingo cria ao interpretar uma onça de forma totalmente comprometida com o papel, a gente percebe que o verdadeiro drama não tem nada a ver com roupas apertadas. A Bluey vai entendendo aos poucos que a tia não tá estranha porque não gosta delas, mas porque tá lidando com uma dor que é difícil até de explicar. Brandy não pode ter filhos. Tilly faz a analogia perfeita. Às vezes, a gente quer muito uma coisa, mas simplesmente não dá. Assim como a Bluey já não cabe mais na roupinha que queria usar, a Brandy não consegue realizar o sonho de ser mãe. Isso machuca tanto ela que ela preferiu se afastar, mesmo sofrendo com isso. E nesse episódio, tudo que a Tilly aprendeu nas dores dela, ela usa para acolher a irmã. A perda do primeiro bebê, a insegurança de não se achar uma boa mãe, a gratidão por Bluey e Bingo serem seus milagres, agora é ela quem estende a mão para alguém. E o mais bonito é que isso tem consequência direta. Lá no episódio A Placa, a gente vê a Brandy por um segundinho só, mas com um barrigão de grávida. Talvez por adoção, talvez por fertilidade, talvez por qualquer caminho possível, mas o que importa é que ela não desistiu, porque o amor que ela tinha para dar finalmente achou um lugar para florescer. Por isso que esse é o melhor desenho que existe. Bluey nunca grita, olha como eu sou profundo. Mas do nada você tá chorando com um balão que estoura, com uma mãe quietinha olhando pro céu, ou com uma tia que não consegue dar um abraço sem querer ir embora logo depois. E aí percebe que o desenho não tá só ensinando as crianças a dividir brinquedo ou escovar dentes. Ele tá ensinando que a dor existe, que às vezes a gente não entende tudo, e tá tudo bem, porque crescer também é isso. E o mais louco é que muitas vezes, quem mais precisa ouvir essas lições são adultos, aqueles que já passaram por perdas, frustrações, inseguranças, e que se veem refletidos na Tilly, na Brandy e até no Bandit. Bluey mostra que não tem problema sentir tristeza, que dá pra falar disso com delicadeza, e que mesmo nos dias nublados, pode aparecer um arco-íris no final. Então, aproveita para ser nosso arco-íris e assina o canal. Ative o sininho também para ativar o arco-íris duplo. A verdade é que esse irmão, mesmo sem ter nascido, fez parte da história da família. Ele aparece em gestos, memórias e até na ausência. No balão que estoura, nos 2 arco-íris no céu, nos silêncios da Tilly quando ninguém tá olhando. Ele não tá nos episódios como personagem, mas tá ali do jeito mais poderoso possível. Uma lembrança que mudou tudo. E talvez essa seja a mensagem mais bonita de Bluey, a de que nem toda família é feita só de quem a gente vê. Tem histórias que vieram antes, tem dores que ninguém conta, tem sonhos que não viraram realidade, mas que continuam fazendo parte de quem a gente é. Bluey e Bingo são filhas que chegaram depois da tempestade, e graças a elas, e a quem veio antes delas, essa família aprendeu a brincar, a amar e a seguir em frente, mesmo que com o coração um pouquinho quebrado.